Em nome do Senhor Jesus. Natan já sabe qual é, né? É a terceira mensagem. Inimigos meus. Inimigos meus, parte 3. E hoje, se Deus quiser, encerramos essa série de mensagens com esse título, com essa temática. Números 33, 55. Nada, se puder ajudar, você deixa aí quadradinho. Mas se não alcançardes, mas se não, logo vi. Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar ser-vos-ão como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas costas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. Natan, por gentileza, liga aquele ventilador para mim. Hoje está um vídeo no ar, ninguém ligou, né? Não, tá bom. O diácono sim. Romulo não está aqui. Não, mas tá bom. Senhor, muito obrigado por esta noite, pelo privilégio, Pai, de ouvir Tua palavra. Pai, conosco, que Teu Espírito Santo ministre sobre nós a palavra do Senhor, e que a Tua palavra nos pegue, nos acerte, que a Tua palavra acrescente em nós as Tuas bênçãos, e que a Tua palavra tire de nós, nos limpe, nos lave de tudo que não é do Senhor, de tudo que não Te glorifica, e de tudo aquilo que afronta a Tua santidade. É o que nós te pedimos, Pai, que a Tua palavra vá e faça aquilo que lhe apraz e prospere para tudo aquilo pela qual o Senhor designou, em nome de Jesus. Repreenda todo espírito contrário à Tua palavra, todo obstáculo à Tua palavra, que ela tenha vez e tenha voz entre nós, em nome de Jesus. Fale conosco, fala, Senhor, que o Teu servo te ouve, fala que os Teus servos te escutam, como disse Samuel, e que depois possamos falar como disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, em nome de Jesus, amém. E amém. Pode sentar-se, amados, por gentileza. Louvado seja Deus. Bom, semana retrasada nós falamos sobre inimigos meus, parte 1. Falamos sobre medo, grande inimigo meu. Eu preciso desapossar da minha terra, da minha vida, da minha pessoa, dominar o meu território, tirá-lo de mim. Falamos no Inimigos Meus, parte 1, semana retrasada, sobre o segundo inimigo, chamado dúvida. Semana passada falamos um pouquinho sobre dívida também. Depois nós falamos sobre ansiedade, que é o excesso de amanhã no hoje. Semana passada nós falamos sobre inimigos meus, falamos sobre tristeza, sentimento de melancolia e depressão, e falamos sobre culpa. Quantas pessoas ainda carregam culpa, e no Antigo Testamento tinha um sacrifício para a culpa, e Jesus morreu e derramou seu sangue também para levar as nossas culpas. E hoje, se Deus quiser, vamos falar mais sobre alguns inimigos meus, aqueles inimigos que estão de perto nos assediam, e muitas das vezes pode estar dentro de nós, e que nós precisamos de nós expulsá-los, desapossá-los, para tomar posse do nosso território espiritual, em nome de Jesus. Falaremos sobre o inimigo meu chamado egocentrismo. Coloca aí, Natan, por gentileza, segundo ou segunda, porque é livro também, é carta ou epístola. Segunda de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2. Eu tenho falado aqui que este homem, quando eu falo homem e mulher, dos últimos dias, é um dos sinais também da volta de Jesus, como uma igreja apóstata, um cristianismo em crise,
Porque a gente acha que somente os sinais da volta de Jesus são guerras, né? Pais contra filhos, filhos contra pais, epidemias, fome em vários lugares, terremotos, e etc e tal, principalmente registrado nos capítulos apocalípticos dos evangelhos sinópticos, que é Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Mas são mais, porque demais partes das Escrituras, o apóstolo Paulo também fala sobre outros sinais da volta de Jesus, e esse homem pós-moderno é um, porque a gente fala assim, meu Deus, antigamente os homens amavam mais, antigamente as pessoas eram melhores. Verdade ou mentira? A gente que passou dos 18, né? A gente não fala assim às vezes? Pô, antigamente o ser humano era mais humano, né? Por isso que criaram aquela frase, né? O homem é um animal racional, racional às vezes, animal quase sempre. Então, esse homem, vamos até o 5, Natan, diz assim, olha, sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aí Paulo dá uma descrição sobre o homem dos últimos dias, esses dias que estamos vivendo. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, desobedientes aos pais. Eita, tudo isso aí seriam outros inimigos nossos que precisamos de nós expulsarmos. Ingratos, olha aí a ingratidão, meu Deus do céu. Você conhece alguém ingrato? É muito ruim as pessoas ingratas, né? Elas, como diz o ditado, me perdoe, um ditado chulo, nulo, mas é a realidade, elas cospem no prato que comeram, né? Irreverentes, cadê, não tem? Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis. Meu Deus, eu estava pensando o quanto que tem de líderes políticos cruéis, irmãos. O quanto que tem pessoas perversas, mais mesmo, ruim de coração, né? Antigamente, eu queria achar que não tinha pessoas ruins, que os homens não eram maus, mas tem uns que são por escolha, por desejo, tem prazer em fazer os outros sofrerem. Pessoas cruéis, Paulo está dizendo, eles seriam sair. Narcisismo, essa a realidade. Só pensam no seu bel prazer, não querem saber do prazer ou da alegria dos outros, inimigos do bem, até o 5, meu filho, traidores, olha, pessoas traidoras, né? Eu vou ver se eu achar, vou postar nos grupos, um pastor dizendo, aliás, eu vi uma mensagem que Tânia, eu falei, Tânia, vamos essa mensagem comigo, de um pastor, está lá na internet, as podas de Deus da minha vida, o que Deus tirou dele. E pelo incrível que pareça, uma das podas, as que ele deixa por terceiro, por último, ele falou sobre 3 podas. Deus tirou, cortou um que ele achava que era o melhor amigo dele. Foi a maior traição e decepção da sua vida. Bom, por fim ele fala de uma poda que foi um filho dele que Deus recolheu, com 40 anos de idade. Esse pregador é um pastor que tem uns 70 e tantos anos, da igreja dos Nazarenos, lembrei agora. E ele fala que perde um filho e ele passa a odiar. Ele fala assim, eu queria matar a minha nora.
mas até nisso Deus o tratou. Odas de Deus ouça essa mensagem, é muito tremenda, né? Traidores. Eu lembrei que o pastor passou essa semana que a pior coisa na vida dele foi um episódio dele ter recebido uma pessoa do nada, recebeu em sua casa, comeu na sua mesa, levou para a sua igreja, fez dele um obreiro, o consagrou, deu uma congregação, uma filial, uma igreja para ele pastorear, e ele tomou a igreja. Meu Deus do céu, imagine-se no lugar dele. Tem pessoas que são traíras, são traidoras, são ruins. Aí eu pergunto a vocês, está pastoreando uma igreja, esse pastor vai para o céu? Hã? Só se for para o céu da boca do leão, não é verdade? Irmãos, pensa bem comigo a verdade. Ele tinha que voltar do zero, entregar a igreja ao pastor presidente, pedir perdão, clemência, misericórdia, compaixão. Pessoas mais dentro das igrejas. Por isso que eu digo, não estou falando de salvação agora não, tá? É por isso que eu digo que tem crentes ruins. Eu falei crentes, preste atenção no que eu falo, porque eu tenho um cuidado muito grande de separar crente de cristão, porque crente até os demônios são, né? É Tiago 2,19, Natan? Acho que é Tiago. Até os demônios são. Então Tiago era, crente porque Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem, tá? Então, eu vou repetir, tem crente ruim e macumbeiro bom. Eita! Então grave aqui, volta lá para o texto para a gente ler o 5, Natan. Aí Paulo fala assim, Deus está falando, foge destes, não é isso? 2 Timóteo 3, 5 agora. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge destes, se afaste, queira distância deles, até porque me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Amém, amado? Então, egocentrismo é o desejo de se mostrar superior aos outros. Como a Tatiana falou, o narcisismo, essa linguagem mais de profissional da mente. Vocês conhecem a história para você se sentir bem. Exatamente. Narcisismo é a história, né, da mitologia grega, de Narciso, que se admirava tanto, que se amava tanto. Eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me adoro, eu me adoro, eu me quero, eu me acho, eu sou, eu tenho, eu posso, né? Ele se admirava tanto a sua imagem, o seu rosto, deu um pretinho nas águas que ele morre afogado. A gente conhece a história. E ficou o narcisismo. As pessoas que se amam em demasia, que se adoram, que se querem, fazem coisas terríveis porque só pensam em si, são egoístas. Outra versão diz assim, Natan, são amantes de si mesmos. Eita! Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, até por último eu. É aquele da farinha pouca, o meu pirão primeiro. Me perdoa a expressão, que se dane o resto, eu quero saber de mim. Narcisismo, egoísmo, egocentrismo, individualismo, particularismo, pessoas que só pensam nelas. O seu ventre é o seu Deus, o seu bolso é o seu Deus. Pode acreditar nisso? Isso tudo a palavra de Deus fala, menciona. É desse jeito. Amém, amados? Vamos lá, Natan, por gentileza. Vocês sabem que, eu não sei se é até hoje, mas acho que é até hoje, os judeus não costumam falar eu sou. Vocês sabiam disso? Eu sou pedreiro, eu sou carpinteiro. Eu não se fala, não. Eu estou trabalhando como carpinteiro.
Eles falam qualquer frase parecida, mas não dizem eu sou isso, eu sou aquilo. Por causa do grande Deus, eu sou. Porque eles creem que só Deus é. Só Deus tem. Só Deus pode. Aliás, Ele é, nós não somos. Ele pode, nós não podemos. Ele tem, nós não temos. Ele consegue, nós não conseguimos. Ele é eterno, nós somos temporários. Ele é atemporal. Ele é ilimitado, nós somos limitados. Amém, amados? Ele, somente Ele. Bota aí no livro de Marcos 10:37. Mas como isso pode ocorrer dentro das igrejas? Acabamos de. A gente fez a abertura do culto. Eu e o pastor Marinho falamos: bom estarmos aqui na casa do Senhor, na presença do Senhor, onde há fartura de alegria. Porque só há fartura de alegria na presença do Senhor. Grave isso aqui. Nem sempre estar na casa do Senhor está na presença do Senhor. Amém, amados? Essa é a realidade. Responderam-lhe: permita-nos, Tiago e João, permita-nos que na tua glória nos assentemos uma à tua direita e outra à tua esquerda. Até entre o discipulado, entre o apostolado, Jesus enfrentou narcisismo, Jesus enfrentou egoísmo. Tinha apóstolos que queriam estar à destra do Senhor, que queriam estar ladeando, sentado em 2 tronos no céu. Olha, né? E tem pessoas, grave isso aqui, que adoram os aplausos, os lisonjeiros, os tapinhas nas costas, adoram os púlpitos, os palcos, os palanques, adoram, amados. Jesus fala sobre isso, né? Os primeiros lugares, adoram as cadeiras numeradas, qual é melhor que a arquibancada, Natan? Aquele melhor que a arquibancada? Os camarotes. Quer estar nos camarotes, posições, adoram títulos, cargos, não cargas, posição, mas não tem disposição. Quantos precisam se libertar desse inimigo que estão de perto nos assedia? Que estão de perto nos assedia. Bota aí, Natan. Perdão, livro de Provérbios 16, 18. Esse versículo todos conhecem. Eu já vi pastores, aliás, o pastor Marinho, o pastor evangelista Orlando conhecem. Pastores que caíram nesse versículo aqui, olha. Grave isso. Eu disse pastores, líderes. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Viu? A soberba precede a queda, ou seja, aonde a soberba vai, a queda vai atrás. Não adianta, nada mais lembra Deus do diabo do que um homem orgulhoso, altivo, amante de si mesmo. Eita! Eu vou contar aqui agora. Eu lembro que as crianças, na era pequenininha, Mariana adorava essa história. Ah, vai lembrar. Aliás, é uma história. Como ele? É um conto da Arã Arrogante. Já ouviram? Então, tem tempo rolando essa aqui. Arã Arrogante. Rolando gosta, né, André? Arã Arrogante. Diz que o inverno estava chegando muito intenso numa região e alguns animais, eles viajam, né? Alguns hibernam, alguns viajam para outras regiões para uma questão de temperatura, né? Porque você sabe onde é inverno em uma região, é verão em outra, né? E todos estavam, né, saindo, porque naquela floresta o inverno estava chegando muito intenso, muito frio mesmo,
E Arã queria, os pássaros são os que estavam melhor. E Arã, como é que vai? Vai pulando? Aliás, diz que Arã não pulava, diz que Arã andava assim, né? Ela passou a pular depois da cobra. Bom, isso é outra história, mas... Aí Arã teve uma ideia. Arã teve uma ideia brilhante. Pediu 2 pássaros. Pediu 2 pássaros para levá-la. Aí eles, como que nós vamos te levar? Não tem como. Eu já tive uma ideia brilhante. Eu vou pegar uma vareta, um pedaço de galhozinho, né? E cada um segurando uma pata. Vocês vão voando e eu abocanho aquela varetazinha e vocês vão me levando. Imagine, 2 pássaros, um de cada lado, aquele tipo um canifozinho, né? E a rã ali agarrada, e eles voando, indo lá para o outro local, que era primavera-verão, né? Aí sobrevoaram baixo uma cidade, um povoado, e muita gente olhando, né? As crianças começaram a mostrar para os pais, aí começaram a perguntar, a gritar, eles sobrevoando baixo, quem é que teve essa brilhante ideia? A rã arrogante abriu a boca e disse, eu chão, e morreu. Viu como é que é? Viu como é que a soberba precede a queda? Aí, nesse caso, literalmente falando. Falando, não lembra dessa, mano? Não, eu nem queria lembrar, né? Arrogante. Você lembra, minha filha? Você era pequenininha, né? Os irmãos gostaram, né? Então, amados, olha como que precede a queda. A rã podia ficar na dela quietinha, nada. Eu tive a ideia, mas vou guardar para mim, né? Ficar com a boca fechada. Não caía. Não morreria. Viu que perigo? Assim acontece, irmãos. É uma história, né? Uma anedota, uma piada, um conto, né? De infantil, mas que mostra uma realidade muito grande para os nossos dias. Tem gente que gosta de bater no peito e dizer, foi eu. Verdade ou mentira? Abre a boca grandona igual da rã. Eu que fiz. A ideia foi minha. O planejamento foi meu. Até o trabalho eu executei. Né? Gostam, se sente bem. Precisamos expulsar esse inimigo nosso, chamado egocentrismo ou narcisismo. Amém, queridos? Segundo lugar, que eu acho que já é o 7º ou 8º, nas 3 mensagens de hoje, inimigos meus, parte 3, é a procrastinação. Tá no meu celular. Aí, galera. Eu peguei aqui, ó. Eu falei que o significado de procrastinação é Natan, né? Mas brincadeira à parte, e é brincadeira mesmo, porque Natan é muito trabalhador, graças a Deus, trabalha todos os dias, sem férias. Esse ano vai ser o primeiro ano que ele vai ter 13º. Eita Jesus! Olha aqui, olha. Tem palavras aqui que eu quero saber se alguém sabe. Eu botei definição no Google de procrastinação. Apareceu algumas aqui, olha. Adiar. Deixa eu botar a lupa, que eu já passei dos 18, vocês sabem, né? E meu celular está descarregando. Adiar, postergar, protelar, tardar, atrasar. Aqui, ó. Pospor. Eita. Demorar. Espaçar. Prolongar. Prorrogar. Delongar. Retardar e protrair. Meu celular está com menos de 5%.
seja procrastinação. Você conhece alguém que procrastina? Conhece alguém acomodado, preguiçoso, que nunca deixe para amanhã o que você pode fazer depois da manhã? Verdade ou mentira? Pessoas que começam e não terminam. Você conhece? Olha, eu conheço algumas, graças que diante de Deus, irmãos, graças não vinhos, graças um vinho, deixa viu que não minto. Eu conheço algumas pessoas que se juntassem todos os cursos profissionalizantes que começaram a fazer. Sabe qual foi o primeiro curso profissionalizante que eu comecei a fazer? Menor de idade? Adivinha? Datilografia. Vocês lembram? Os mais antigos? Terminei. Eu não lembro, mas tinha umas 30 pessoas. Eu Alcântara. 30 pessoas. Só 2 pessoas terminaram. Eu e uma menina que eu lembro dela até hoje. Só 2 pessoas terminaram. De 30 e não sei o quê. É igual o curso teológico. Já comecei uma turma com 44 alunos e formamos 12. Aliás, eu já formei 2 alunos sozinhos. Fui com eles até o final. A pastora Aldaci e o evangelista, passou aqui, gente, me lembra? Kleber. Fui com eles até o final. Sem receber ajuda de custo do professor, mas eu falei, eu vou com vocês até o final. Lembra isso aqui, irmãos? Tem gente que os cursos profissionalizantes todinho que começou e não terminou, se ajuntasse, fazia uma faculdade ou 2. Eita! Pessoas que começam e não terminam, que tudo procrastinam. Hoje eu falei assim, cobra no quintal, aumentando o quintal, internamente falando. Olha que coisa interessante, espaços mortos, estamos revitalizando. Aí eu falei assim, hoje é domingo, acabou a EBD, as irmãs estão vendo o almoço, eu vou fazer essa hidráulica, essa entrada, essa saída dessa água aqui. Me deu vontade de fazer agora, vou fazer agora. Ah não, mas é domingo, senta, vou fazer agora, e fiz. Sabe por que, irmãos? Eu não gosto de procrastinar. Aqui é uma prova disso. Um incitâneo no dia 12 de junho de 88. Que dia era 12 de junho mesmo? Dia dos namorados. Eita! Bom, vocês sabem a história anterior, vou nos poupar disso. Mas sabe o que eu fiz? 1 ano e 3 meses depois. Então ele tinha sido noivo há 5 anos. 5 anos o ex-noivo enrolando ela. Eu conheci 1 ano e 3 meses. Nós namoramos, noivamos e casamos nas Assembleias de Deus do centro de Niterói. Gosto de procrastinar não, irmãos. Ou é ou não é? Eu termino tudo que eu começo. Irmãos, orem. Infelizmente tem mais uma igreja para fechar aqui no nosso bairro. Ore para que isso não ocorra. Porque se vocês não sabem, tem gente torcendo para a gente não continuar. Mas grave uma coisa, irmão. Se daqui a outro aqui, olha. Pastor Marinho, aqui, os líderes de vocês são perseverantes, não são de procrastinar, continuam no que fazem. Aprende conosco, em nome de Jesus, com toda a humildade e verdade, aprenda conosco. Não somos de procrastinar, nós continuamos e vamos até o fim daquilo que nós iniciamos. Porque muitas pessoas, você conhece, que não seja você, procrastinam, começam e não terminam. Precisamos, se você tem a procrastinação, o comodismo, essa preguiça existencial, expulse de diante de você, de dentro de você. Tire, desaposse esse inimigo seu. Vamos lá, os 10 mandamentos da preguiça, em homenagem a Natan? Os 10 mandamentos da preguiça. Vamos lá. Primeiro, bota aí Provérbios 6,6, Natan, por gentileza. Primeiro, Provérbios 6,6, que é o texto básico. Vai ter uma formiga, ó preguiçoso.
A parte B, a parte A diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e se sabe. Olha os 10 mandamentos do preguiçoso. Primeiro mandamento. O 9 também diz: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Continua, bota um pouco para isso, um pouco para tosquenejar. Você falei, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Viu? Continua, filho. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Porque são pessoas que não fazem. Muitas até falam, mas falar até papagaio fala, viu? Não gosta de fazer. Não gosta de fazer. Os 10 mandamentos do preguiçoso. Primeiro mandamento: viva para descansar. Eita. Segundo mandamento: ame a sua cama. Ela é o seu templo. Deixa eu falar outra coisa para os irmãos. Ó, eu acordei 4h30. Não adianta, eu acordei, eu não volto a dormir mais. Eu não vou ficar na cama descansando com os olhos abertos. Por isso não consegue voltar a dormir. Hã? Por isso não consegue voltar a dormir. Eu não volto? Você levanta? Não. Acordei 5 horas, levanto 5h30, levanto 5h30. 6 horas, levanto 6 horas. Eu vou ficar na cama olhando para o nada, fazendo nada, esperando o tempo passar. Não, a cama não é meu templo. Não é. Né? Segundo mandamento do preguiçoso. Agora deu uma gaguejada bonita, né? Ame a sua cama, ela é o seu templo. Terceiro mandamento: se você ver alguém descansando, ajuda-o. Quarto mandamento do preguiçoso: ó, descanse de dia para você poder dormir à noite. Eita! Descanse o dia todo para você poder dormir a noite toda. Quinto mandamento do preguiçoso: o trabalho é sagrado, não toque nele. Você vai lembrar alguém? Vai lembrar uma turma aí. Vocês sabem qual, né? Partido das Trevas, aqueles. Sexto mandamento: nunca faça amanhã o que você pode deixar para fazer, não fazer depois da manhã. Esse é o sexto mandamento do preguiçoso. Sétimo mandamento: trabalhe o mínimo possível. O que tiver de ser feito, deixa que alguém faça. Alguém vai fazer, outro vai fazer no seu lugar, porque tem que ser feito. Amém? Oitavo mandamento: calma, muita calma nessa hora. Ninguém nunca morreu por descansar. Você já ouviu? Você viu? Nunca ninguém morreu descansando por descansar. Nono mandamento: quando sentir desejo de trabalhar, sente-se que o desejo passa. E o décimo, não, desculpa não, justificativa de Nayara. É que justificativa que eu estou falando, não é desculpa, é diferente. Aliás, quem é bom de desculpa não é bom mais nada. É justificativa. Se bem que tem uma linguagem militar que diz, olha, justifica, explica, mas não justifica. Mas é uma justificativa. Quantos por cento que o bebê suga da mãe, Nara? Só sobra 40%. Então ele suga 60% da energia da mãe. O outros 40 aí do suga dela. Não dá trabalho, tá? Mesmo com essa pouca energia de trabalho. Ainda trabalha beça, tá? Ela trabalha todo dia como arquiteto, nós sabemos disso. Melhor do que muita gente aí que não está grávida. Lembrando que gravidez não é doença, tá, amados? Décimo mandamento do preguiçoso, para terminar: não se esqueça, trabalho é saúde. Portanto, deixe o seu trabalho para os doentes. Conhece alguém? Você conhece alguém preguiçoso? Alguém conhece alguém? Todo mundo, se não é você, você conhece alguém preguiçoso. E o preguiçoso dentro de casa, ó, para cada preguiçoso dentro de casa, tem uma pessoa sobrecarregada. Eita! Pegou ou não pegou? Para cada pessoa preguiçosa dentro de casa, tem uma sobrecarregada. Por que está sobrecarregada? Porque tem que fazer o que o preguiçoso não fez. Não faz.
Desde pequenininho, eu disse aqui, nós abrimos o comércio para Natan trabalhar e mostrar a ele que o trabalho dignifica o homem. E foi crescendo, está crescendo, graças a Deus. O trabalho dignifica o homem. Ah, eu já ouvi, mas eu queria saber quem que inventou o trabalho, eu ia matar. Então mata Deus, porque foi Deus que inventou o trabalho. Deus fez Adão e Eva, colocou Adão para ser... Adão, qual foi a primeira profissão? Jardineiro. Para cuidar do jardim no Éden. Amém, amados? Então, trabalhe. O trabalho é de Deus. Aliás, Paulo fala em Tessalonicenses que aquele que não trabalha também não coma. Quem não trabalha, que não come. E não coma. Essa é a realidade. Portanto, nós, em vez desse inimigo seu, chamado procrastinação, comodismo, preguiça existencial. Eu acredito, eu vou acompanhar uma linha teológica, que crê, e eu creio, que Deus criou o homem em pé. Bom, mas tem uns que parece que acham não, eles têm a certeza deles relativa de que eles foram criados deitados. Não é possível. Porque tem gente que gosta de uma prostração. É verdade ou mentira, irmão? Tem gente que gosta de uma rede preguiçosa baiana. É igual aquele crente, eu falei crente, né? Todo dia o irmão passava assim na rua para ir para o seu trabalho, uma calçada, um muro alto, ele ouvia lá de dentro um crente cantando. É o hino 115. Eu quero trabalhar para o Senhor. É isso? Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, preocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Aí um dia ele, curioso, tinha um caixote assim, ó. Qual o nome dessa matéria mesmo, esse instrumento? Esqueceu. Carvão. Então, ele viu uma caixa, um caixote assim, parecido com esse instrumento, e ele passou, tá o irmão cantando lá dentro, eu quero trabalhar. Aí ele subiu, né? Todo mundo é curioso? Você é curioso? Ele subiu para olhar, né? Pô, o irmão todo dia cantando esse hino, ele gosta, né? Tava o irmão lá, na harpa, mas deitado numa rede preguiçosa na sua varanda, novo, tá? Eu disse novo, não é aposentado não. O irmão Daniel, aposentado até hoje, trabalha, como outros, né? Quem gosta de trabalho, eu gosto, irmão. E ele balançando a rede preguiçosa, com uma água de coco, um canudo e cantando, trabalhai e orai. Na igreja. Não saí. Eu não saí da igreja por quê? Cantava a peça aquele hino. Qual é o nome daquele hino? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Cantava junto com o Ministério do Louvor. Sabe da igreja por quê, irmão? Porque a igreja não me reconheceu. Ué, mas você não cantava? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém? E aí? Amém, amados? E detalhe, amados. Agora eu posso falar, irmãos? Posso falar? Então fala assim, fala, pastor! Deus nunca chamou ninguém parado. Me mostre um que ele chamou. Deus nunca chamou um preguiçoso. Deus nunca chamou. Sabe por quê? Um dos motivos, para mim, principais, é que Deus sabia, se esse cara não gosta de trabalhar, se essa mulher é preguiçosa, ela não vai trabalhar na minha obra, vai ser preguiçosa também na minha igreja. Todas as histórias, a mais conhecida talvez, que me veio à memória agora, talvez a sua também, a unção do novo rei de Israel. Deus rejeitou Saul, mandou Samuel com chifre de azeite, ungiu o novo rei na casa de Jessé. Passou todos os filhos de Jessé. Por que todos os filhos de Jessé passaram por Samuel? Por quê? Porque todos estavam em casa, estavam na internet. Todos eles estavam no smartphone, um no computador no quarto, né? Joguinho. Joguinhos na internet. Aí passou todos eles, não é isso? Nem não olha para a sua aparência, nem para a sua formosura. Não é nenhum deles.
Filho, há o ruivinho, há o de menor, é o de menor. Há o caçulinha, o bastardinho. Ele está onde? Ele está no mato, ele está no pasto, ele está pastoreando, ele está cuidando, ele está trabalhando, ele está zelando pelas poucas ovelhas do seu pai. Samuel falou assim: manda chamar, porque não nos assentaremos na mesa, não comemoraremos, não comemoraremos, não celebraremos, enquanto ele não vier, enquanto ele não chegar. Deus nos chama preguiçoso, porque Deus não se relaciona com preguiçoso, porque preguiçoso tem preguiça de fazer a obra de Deus. Eita, sair do trabalho secular para o espiritual, para o ministerial. Eita, sair lá da casa, do comércio, da empresa para a igreja. De lá então para aqui e agora. Do geral para o particular. Amém, amados? Se você tem, expulse esse inimigo seu, chamado procrastinação. Procrastinação. A ordem de Deus, Natan, bota aí, Natan, Tiago 4,17 e Malaquias, Miqueias 2,10. Portanto, pecado por omissão. Talvez o pecado que nós mais pequemos, ou pecamos depois do pecado por pensamento, que é o maior campo de batalha da nossa mente. Grave aqui. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, o está pecando. Tem gente que sabe que deve fazer, mas não faz, está pecando. É um pecado de omissão. Isso tem que ser feito, e tem que ser feito por mim, e eu vou fazer. Sabe a grande diferença do otimista para o pessimista? Não é o realista. Sabe qual é a grande diferença do pessimista para o otimista? Porque o pessimista, enquanto está dizendo isso não pode ser feito, o otimista está terminando de fazer. Porque o impossível é o que não se tentou. Porque nós faríamos muitas coisas se não julgássemos muitas coisas impossíveis. Eita! Esses dois últimos pensamentos estão no meu livro 7.000 Pensamentos. Amém? Se deve ser feito, que faça. Não deixe que o outro faça no seu lugar. Mas faça para você e Deus. Faça para Deus. Para a glória dele. Natan, o outro texto. Miqueias 2,10. Levantai-vos e andai. Porque não é aqui o vosso lugar de descanso. Quero isso aqui, irmão. Deixa eu desmistificar algo aqui. Quando eu disse que eu nunca tirei férias de igreja, apenas uma semana, eu não quis dizer, grave isso aqui, que pastores não mereçam tirar férias de igreja, não precisam. Eu não disse isso em momento algum. Eu não disse isso, tá? E nem que nós, porque tem gente que fala assim, isso é um grande erro também. O lugar de descansar é no céu. Você vai descansar no céu. Não. Até Deus descansou. Bota aí então, Gênesis 2:2. E até Jesus passeou. João 10:23, parte A. Parte B. Mas olha só, primeiro aqui, olha. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, então para os sabáticos, até no sábado Deus trabalhou. E descansou depois do seu trabalho no 7º dia. Descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Ele descansou. Deus precisava descansar? Nossa, que não, isso é pedagógico. Isso aqui é uma lição para nós. Deus está dizendo, olha, se eu que não preciso descansar, porque eu não me canso, porque Deus não se cansa, não se fadiga, nem dormita o guarda de Israel, mas nos vigia pelas vigílias da noite. Sabe por que Deus não dorme? Para vigiar o seu sono. Deus que não precisava descansar, descansou para nos dar o exemplo. Portanto, descanse, mas depois de ter trabalhado. Tem gente que é o próprio. Qual é uma das 5 doenças que o papai tem? Descanso acumulado.
Mas papai está com 97 anos. Trabalhou 40 anos. Só 40 anos na Tarmão Engenharia, uma só empresa. Aí está, sem falar as outras, os extras, os biscates, os bicos por fora. Né? Eu acho que eu puxei papai, eu acho que o Natan também puxando, e Nayara também já puxou. A Tânia também, conheci Tânia trabalhando. Vai se aposentar ano que vem e disse ela, vou continuar trabalhando. Eu falei, Tânia, pelo menos trabalho de casa então. Pelo menos trabalho de casa. Você já está aposentado, pegou no cheio. Não é verdade? Vai se aposentar com 58 para 59. Sabe por quê? Começou a trabalhar muito cedo. 58 anos. Aliás, vai fazer 50, vai se aposentar com 58, está com 57. Amém? Então, bota aí na tarde. Até Deus descansou e até Jesus passeou. João 10, 23. É a parte A. Jesus passeava no pórtico de Salomão, no templo. Jesus passeava no templo. Jesus está dizendo assim, tira um tempinho, pega a sua nega velha, sua namorada eterna, sua eterna namorada, pega a sua magrinha, a sua fofinha, a sua novinha, ou a sua velhinha, não importa, dá um passeio, dá uma voltinha. É uma praia, a gente ainda não está pagando para entrar na praia, para pisar na areia, para entrar na água, tá? Ainda não. Amados? Não dá para levar no churrasco brasileiro? Não dá para levar numa churrascaria 5 estrelas? Leva ali no churrasquinho de filé mignon, do trevo. Mas dá-lhe uma voltinha, tira ela de casa. R$1, R$2, almoço. Enfim, faz uma média, faz um agrado, investe. Eu às vezes eu não levo Tânia para passear não, às vezes eu vou passear e levo ela comigo. Você também precisa. Você também precisa. Vai chupar um picolé na praça, vai no trevo ali, aproveita, faz tem academia de graça lá. Dá pé para descansar, mas dá uma exercitada, uma caminhada. Né? É lógico, você trabalha para ganhar, e você ganha para quê? Para juntar? Morre, vai ficar tudo com Dom Juan. Vai ficar tudo com Dom Juan, como é que é? Com dublê. Vai ficar tudo com dublê. Essa é a realidade. Viva a vida. Amém? O senhor está pensando que o senhor tem harmonia com a minha né? Então, exatamente. Então, curta a vida, porque a vida é curta, mas curta com Cristo. Eu vou repetir. Curta a vida, porque a vida é curta, mas curta com Cristo. Dá para curtir? Como dá, irmãos? A gente sabe disso. A gente que já veio do submundo, com Cristo é muito melhor. Não tenha dúvida disso. Com Cristo é muito melhor. Então, vença esse inimigo chamado procrastinação. Eita. Vou mandar outra história. Essa aí, história com H. História, não é história não. 2 irmãzinhas, a mãe acordou cedo, preparou o café, preparou o lanchinho da escola, a entrada era 7 da manhã, 7h15 o vigia fechava os portões, ninguém mais entrava. A mãe as despediu cedo, uniforme passadinho, bonitinho, cabelinho penteado, as trancinhas, rabo de cavalo, tudo como manda o figurino. As liberou adiantada, era uma escola de bairro, elas iam, mas no meio do caminho elas pararam, brincaram, conversaram. Sabe como é que é criança, né? Aí quando foram ver a hora, acho que não vai dar para chegar nem mais 7h15, portão vai fechar, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai voltar e falar para a mamãe que chegamos atrasadas se ela nos liberou cedo de casa? Lanchinho, lancheira, tudo certinho. Aí as 2 cristãs, porque a mãe era cristã e ensinamento, educação cristã, aí uma falou assim: irmã, tive uma ideia, vamos nos ajoelhar aqui, vamos orar para a gente conseguir chegar na escola a tempo, até 7h14 com os portões ainda abertos. A outra falou assim: irmãzinha, eu tive uma ideia melhor, vamos correr. E enquanto corramos, oramos. E enquanto oramos, corramos. Enquanto corramos, oramos.
E enquanto oramos, corramos. Vamos correr e orar. Vamos orar e correr. Tem hora que não é só oração. Levantai-vos e andai. Porque não é aqui o vosso lugar de descanso. Malaquias 2, 10. Deus disse assim: mande o povo, Moisés, que acampe. Foi assim, não foi? Ah, não, perdão. Deus falou para Moisés: mande o povo que peregrine, que é rodar sem sair do lugar. Moisés, mande o povo que se assente. Aliás, Deus começa assim: Moisés, por que clamas a mim? Mande o povo que marche, 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 marche. A ordem é marchar. A ordem é marchar. Louvado seja Deus. Eita, meu Deus, a gente termina, não tem como. Nem que fique uma ou duas. Outro inimigo meu, eu preciso de me expulsá-lo, se não administrar e policiar. Mantê-lo preso. Mantê-lo sob controle. Policiado, dominado, escravizado, não me fazendo de escravo. Não o dinheiro também não, seria outro. Ou amor ao dinheiro. Mas é a fraqueza. Fraqueza. Ou fraqueza. Bota aí, Natan. Hebreus 4:15. Hebreus 4:15. Porque nós não temos sumos sacerdotes que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Quem aqui não tem fraqueza? Todos a temos. Eita! Todos nós as temos. Outras, mas todos as temos. Tem gente que a fraqueza é o dinheiro, não pode ver um papelzinho com uma nota, que os olhos brilham, a boca rapa. Tem gente que a fraqueza é o poder. Você sabia? Que tem cargo, que o poder é maior do que o outro cargo, que o salário é maior. Mas tem gente que a fraqueza não é dinheiro, é o poder, é a fama. Tem gente que a fraqueza é mulher, tem mulher que a fraqueza é o homem. É homem? Conheço. Aí eu já falei aqui. Nós sabemos, irmãos, que a igreja não é um clube de perfeitos. Sabemos de tudo isso. A igreja não é um mausoléu de santos. Não é. Mas tem pessoas que já me falaram: eu não consigo, pastor. Eu não consigo. Eu não posso ver um homem, é só me chamar que eu vou. E de fato, tentaram passar pela igreja e não conseguiram ficar muito tempo. Caíram da igreja, caíram dentro da igreja, saiu da igreja, estão caídas até hoje. Não venceram as suas fraquezas. Quando você não vence a sua fraqueza, você fracassa. Tem pessoas que a fraqueza delas é a língua, é a maledicência, é a fofoca. A língua coça, parece que a língua ela abre a arcária dentária superior, inferior, ela abre. É por isso que o salmista, Salmo 143, 2, né? Ou 141, 2, né? Põe guarda, Senhor. 141, 2, então. Põe guarda, Senhor, a minha boca. É 3. E vigia a porta dos meus lábios. 141, 3. Põe guarda. O salmista aí deveria ter uma fraqueza da maledicência, da língua. Tem pessoas que não podem ver, ouvir, fala. Quando não fala, não sossega. Não dorme. Precisam pôr guarda a sua boca e sentinela e vigia a porta dos seus lábios. Amém, amados? Seja qual for a sua fraqueza, vença, administre-a. Tem fraqueza hereditária, tem fraqueza educacional, social, espiritual. Grave isso aqui.
fraqueza física, fraqueza emocional. Mas independente de quais sejam as nossas fraquezas, a gente precisa se fortalecer nela. Eu gravei aqui, Natan. Tem outro inimigo aqui que seria passado, esse vai ficar no passado, não vai dar para a gente falar. Mas eu gravei aqui, Natan, bota aí por gentileza. Salmo 78, 39. Salmo 78, 39, depois Hebreus 11, 34. Diz assim: lembra-se de que eles são carne, vento que passa e não volta. Nós somos carne, nós somos fracos, é verdade, mas nós precisamos nos fortalecer nas nossas fraquezas. Hebreus 11, 34, eu gosto desse texto. Diz assim: extinguiram, é um dos retratos em 3x4 dos heróis da fé. Extinguiram a violência do fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego. Não vai dar tempo de falar todos ali. Falta 3 minutos. Escaparam ao fim da espada. Da fraqueza tiraram força. Da fraqueza, por isso que o Paulo fala: quando eu estou fraco, aqui eu estou forte. Da fraqueza tiraram força. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Isso eu louvo a Deus, irmãos. Eu louvo a Deus por não manchar, por não sujar o meu ministério. Eu penso muito. Porque se eu trair Tânia, eu não vou trair só Tânia, não. Eu vou trair Tânia. Em primeiro lugar, eu vou trair quem? Em primeiro lugar, se eu trair Tânia, eu vou trair quem em primeiro lugar? Deus. Em primeiro lugar, eu vou trair Deus. Olha, Tânia sai do lucro, tá? Porque eu vou pensar em trair, eu tenho que pensar em tudo isso antes. Em primeiro lugar, eu vou trair Deus. Depois eu vou trair Tânia. Depois eu vou trair meus filhos. E agora ainda tem minha neta, vai ter. E eu vou trair o meu ministério. E eu vou trair as ovelhas que o Senhor me tem confiado para pastorear. Porque eu não tenho ovelhas. Ovelhas é que tem pastor. Mas eu vou trair as ovelhas que o Senhor tem me confiado para pastorear. Então pensa bem, irmãos. Eita! É forte ou não é? Amém? Aí eu aprendi uma coisa com os nazireus. Os nazireus não podiam beber vinhos. Não podiam beber vinho. Aí eles criaram uma regra, uma regrinha básica. Bom, se os nazireus, os do narizeados, não podem beber vinho, dentre outras coisas, cortar o cabelo, tocar em morros, mas se os nazireus não podem beber vinho, também não vai poder trabalhar na vinha, na adega. Eita! Olha que coisa! Por quê? Pô, se eu não posso beber vinho, eu vou trabalhar na vinha, o dia todo me auto-tentar? Então cuidado. Se a sua fraqueza é a maledicência, evite a companhia dos fofoqueiros. Eita! Porque existe um fofoqueiro de plantão. Existe aquele que é bocão e existe aquele que é orelhão. Fala que teu servo te ouve, fala, conta-me tudo, não esconda-me nada. É verdade ou mentira? Se a tua fraqueza é mulher, evite ambientes, programas, revistas que apelam para a sexualidade. Se a sua fraqueza é dinheiro, evite situações. Vocês estão me entendendo, amados? É isso. É onde Paulo diz, é onde a palavra de Deus diz: fugir da aparência do mal. Fraqueza do homem é a mulher, fraqueza da mulher é o homem. Aí o homem vê essa mulher na rua de noite, sozinho de carro, quer uma carona? Vai juntar a fome com a vontade de comer. Me perdoa a expressão. Evita. Vai juntar a raposa com a galinha. Evita. Amém, amados? Conselho de pastor: passa de largo, passa distante. Passa. Só tem um fofoqueiro ativo, porque tem um fofoqueiro passivo. Grava isso aqui. Só tem um fofoqueiro bocão, porque tem um fofoqueiro orelhão. Então evite. Evite. Sua fraqueza de dinheiro, evite paradinhas, cambalachos, dinheiro fácil, caixa 2. Evita. Amém? Eu já tratei com as pessoas, passaram por aqui em 10 anos de ministério. Pastor, recebo dinheiro,
sexta-feira, você sabe quem é. É sexta que eu volto segunda. Você tem aqui nessa varanda, pede um patrão para depositar o dinheiro na conta da sua mulher, te dar o dinheiro da passagem, ou do transporte, ou sei lá, se ela não tem conta, toda vez que você receber, pede ela para estar lá, junto com você, paga um lanche para ela na rua, pede ela para levar as crianças, amém, amados? Conselho de pastor, e dá a mãozinha a ela, entrelaça os dedos assim, olha, e volta para casa, com o teu dinheiro. Eu conheço um viciado, não estou admirando não, tá, irmãos? Aliás, a atitude. Ele é viciado. Fuça igual um porco. Cheira, mete o nariz mesmo com força. Sabe o que ele faz? Pega o dinheiro dele na mão da mulher, para ela pagar o aluguel, água e luz e fazer as compras. Depois ele fica pedindo a ela para cheirar um pó de 10, um pó de 20, um pó de 30, para tomar o aguardente dele, enxaguar na cerveja, pede a ela. Porque se ele pegar o dinheiro todinho na mão, ele cheira até o último centavo. Né? Eu vim de lá. A gente sabe disso. Administre, policie, domine, controle as suas fraquezas. Inimigos meus. Parte 3. Que você tome posse do seu território, que Deus te deu por herança, mas você tem que lutar para conquistar, para tomar posse. E para tomar posse, você precisa desapossar, expulsar todos esses inimigos seus, seja medo, seja dúvida, seja dívida, seja ansiedade, seja tristeza, seja culpa, seja egocentrismo, procrastinação, seja comodismo, seja preguiça existencial, seja passado, seja traumas, seja o que for, mas você precisa expulsar de diante de si, de dentro de ti, os inimigos seus. Que Deus nos abençoe esta noite com essa palavra. Que você possa tomá-la por obra, pôr em prática, fazer a sua parte agora, porque a partir de agora o culto termina aqui, mas ele continua em casa. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa hora? Louvado e glorificado.